Cara, o que me motivou a ser corretor de imóveis, na época eu estava fazendo... eu comecei a faculdade de administração e eu tinha sonhos maiores do que a formação poderia me entregar. E eu não me via com talento para absolutamente nada, assim, eu não me achava um cara talentoso. Então, eu decidi aprender a vender. Porque eu entendia que... naquele momento da minha vida, eu entendi que ser um vendedor poderia entregar os sonhos que eu almejava. Porque o vendedor, ele depende de resultado. E aí eu entendi que se eu trabalhasse mais e aumentasse o meu resultado... se eu trabalhasse mais, eu aumentaria os meus resultados, né? Que a venda me possibilitaria aquilo. E eu tive uma experiência, o meu primeiro emprego foi numa imobiliária. Então eu vi corretores e aí eu entendi que a minha formação ia me dar um limite de rendimento na vida. E eu não queria o limite. Eu queria resultados de acordo com o meu trabalho, com o meu esforço. E foi isso que me motivou. E foi um processo bem difícil, assim, porque teve momentos na corretagem, assim, não tinha dinheiro para almoçar, não tinha dinheiro para ir trabalhar, dava um jeito, tinha um terno só, né? R$199. Exatamente, trocava a gravata para as pessoas acharem que eu troquei de roupa. São truques. Até porque, embora a corretagem ela não tenha teto, ela também não tem piso, né? Exato. Então, né, deve ser muito difícil. Desde o sapato, o terno, a roupa que tu usa é tudo do teu bolso, né? Tudo investimento. Tu não tem vale-refeição, tu não tem transporte, é tudo o teu próprio resultado. Então, até tu conseguir ter resultados, tu precisa ter uma mente assim, muito resiliente para não desistir, para acreditar no processo, para estudar mais, aprender. Cara, tinha um momento da minha vida assim, que eu tava tão focado em melhorar, porque eu sou um cara tímido. Então, vender para mim era um problema já desde o início. Isso que o Borto ele falou aí de... que ele estava me xingando antes. Deu ter a cara... Não, Deu ter a cara fechada. Para mim também era um obstáculo. Então, eu tive que mudar muita coisa na minha vida. Eu tive que aprender a sorrir mais. Eu tive que aprender a vender, que eram dificuldades que eu tinha. Então, eu estudei muito isso. Cara, eu não sei se funcionava, mas eu dormia ouvindo áudios de treinamentos para eu melhorar o meu desempenho no trabalho, entendeu? Então, eu dei um hiperfoco, assim, para eu criar habilidade que eu não tinha. E cara, é resiliência, é continuar, acreditar no processo, acreditar no sonho, porque gente para falar que tu não vai conseguir, para folgar, para tirar sarro, tem um monte. E se tu dá ouvidos e não acreditar no teu sonho, no teu objetivo, tu cai no caminho. E se não for no talento, vai no trabalho mesmo, né? Cara, é que assim, como eu me vi um cara sem talento, eu acreditei que assim, o que eu me propor a fazer e estudar para fazer, eu vou criar o meu talento, entendeu? Era esse o meu pensamento. Eu me via um cara assim, eu não tenho talento, mas no que eu me esforçar em fazer, em algum momento eu vou chegar. Mas lá atrás, tu imaginava chegar onde tu chegou hoje? Cara, meus sonhos eram gigantes. Eu não sei se eu imaginava, mas eu sempre sonhei grande. Eu tenho um amigo de colégio, assim, de ensino médio, assim, que ele fazia tempo que eu não encontrava eles, daí a gente se encontrou de novo, a gente está tendo contato de novo, amigão, Ricardo, se estiver vendo aí, um abraço. Que ele olhou para mim, cara, fico muito feliz com o teu crescimento e tal. Eu lembro que no ensino médio tu falou assim para mim, a gente estudava desde o fundamental, tu não queria ser mais um na vida? E eu falei isso, que legal. Que audácia.